Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 9 ao versículo 13. A lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca do conceito do Senhor, e a todos os anciões de Israel. E deu-lhes ordem, Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, leirás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres, e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor, vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos que a não souberem, ouçam e aprendam, e a temer ao Senhor, vosso Deus, todos os dias que vivedes sobre a terra, a que ides passando o Jordão para possuí-la. Meus irmãos e minhas irmãs, veja que diante dessa passagem das Escrituras Sagradas, o livro da vida, onde o Senhor, ele faz as suas determinações e passa para o seu escolhido, para que ele repasse para todo o povo e para toda a nação. Veja que essa passagem que o Senhor nos concede, hoje na geração em que nós estamos vivendo, porque isso foi feito naquela geração, e todas as determinações para missões na face da terra que o Senhor faz e determina, ela é por estatuto perpétuo, por gerações em gerações. Veja que essa passagem do livro de Deuteronômio, capítulo 9, capítulo 31, versículo 9 ao 13, que o Senhor nos fala sobre a lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. Essas determinações que o Senhor nos deixou e repassou para o seu escolhido, é que hoje, meus irmãos e minhas irmãs, diante daquela geração, ela foi feita diante daquela geração para que o povo não saísse das determinações do Altíssimo. Veja as determinações diante das leis que o Senhor determinava para a sobrevivência de cada um de nós, homem e mulher, na face da terra. Veja que esta passagem, ela nos revela como era o procedimento daquela geração e como é o procedimento desta geração que nós estamos vivendo hoje. Ela não muda porque são determinações do Senhor e são missão do Senhor determinada. Veja, meus irmãos, que ele nos fala sobre esta passagem, dizendo: Moisés escreveu esta lei
e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do conceito do Senhor, e a todos os anciões de Israel. Veja que essa determinação foi repassada para todos aqueles que andavam diante das determinações do Senhor, para que eles, diante do conceito, repassassem todas as missões que era dita para o seu escolhido através das determinações do Altíssimo. Meus irmãos e minhas irmãs, veja, e deu-lhes ordem Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, ao tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo ó Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que ele escolher, leirás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenha cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Veja, olha só essa passagem. E aprendam e tenham e temam, aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Olha só, meus irmãos. Perante as determinações do Altíssimo, perante a missão que o Senhor nos deixou na face da terra, diante desta geração de hoje, nós temos que mudar muito. O ser humano, homem e mulher, diante destas determinações que o Senhor nos concedeu, perante a missão na face da terra de cada um de nós. Veja, meus irmãos, que o Senhor, Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso projetor do todo o procedimento para um ser humano ele vir à face da terra. Ele é o determinador de um ser humano, de cada um ser humano, a vir à face da terra. Só Ele determina. Só Ele é o poder. Só Ele é o amor. Só Ele é a pureza. O Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do mar, o dono do universo, o Senhor dos senhores, o juiz dos juízes, Senhor dos exércitos. Só Ele tem este poder. Só. E diante destas palavras que estão aqui nas Escrituras Sagradas, nessa passagem de Deuteronômio, nos revela novamente e sempre sobre os procedimentos de Deus, Pai Todo-Poderoso, para cada um de nós, ser humano, homem e mulher. A maior criação em perfeição na face da terra que o Senhor já fez e faz. Meus irmãos e minhas irmãs, temos que nos fazer todos os dias avaliação sobre nós mesmos diante dos procedimentos do Senhor para a vivência na face da terra. Veja, que Ele quer que cada um de nós siga as suas determinações, siga a missão, siga o amor, siga em pureza, siga na fé e siga na certeza, com a alma pura. Diante de todos as missões na face da terra para cada um de nós, perante o Senhor, quando se tem
essas determinações diante do dia a dia, você, eu e todos sempre seremos vitoriosos. Porque o Senhor não abandona nenhum de nós. Ele não abandona. Porém, aquele que é desobediente, o Senhor bate nele. O Senhor bate nele, naquele que é desobediente, o Senhor bate. Mas bate pedindo-lhe: olha, meu filho, olha a minha criação, olha a minha perfeição. Estou aqui batendo em teu peito e pedindo-lhe para que se arrependa dos seus atos, para que se arrependa dos seus pecados na face da terra. Deixa eu te libertar, deixa eu fazer moradia em teu coração para lhe libertar. O peso diante da tua alma está sendo muito elevado perante os seus procedimentos na face da terra. Veja, meus irmãos, o desobediente, como o Senhor trata ele. Ele trata em amor, ele trata em pureza, mas depende daquele que anda em desobediência ouvir as determinações do Senhor e se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas os seus procedimentos diante do dia a dia na face da terra. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, como o Senhor cuida de nós, como o Senhor nos dá a livre escolha, como o Senhor nos determina a sua missão. Veja, meus irmãos, nós temos tudo quando nós colocamos o nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo em primeiro lugar em nossas vidas, no nosso caminho. Nós temos tudo, nós somos o maior guerreiro do dia a dia, diante da fé, diante do amor, diante da pureza, diante de alma pura. Porque o Senhor, Ele nos determina a viver diante da face da terra deste procedimento com sinceridade, em obediência. Se desobedeceres por alguma falha, vai perante ao Senhor e prostra-te em adorá-lo, em louvá-lo, em pedi-lo o seu perdão. Mas prostrai de coração e alma pura, prostrai em verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, pense bem e pense nisso. Cada um de nós precisamos nos vigiar a si próprio dia a dia. Meus irmãos e minhas irmãs, veja que esta passagem que o Senhor nos fala aqui, cada mais você procura ler e interpretar essas palavras, é uma maravilha de doçura para o alimento da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração, do nosso corpo, da nossa mente. É o alimento para nós, ser humano, para guerrear no dia a dia. Nos consultar todos os dias diante das Escrituras Sagradas. Porque quando nós consultamos as Escrituras Sagradas, diante da sua leitura, nós estamos também falando com o Altíssimo. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que maravilha que o Senhor nos deixou, para que nós possamos conhecê-lo e começar a adorá-lo, a amá-lo, a louvá-lo,
a glorificá-lo e a cobrá-lo. Porque ele é o único. Não existe outros Deus perante a face da terra e só existe um caminho. A determinação é de dois, por escolha que o Senhor deixou para cada um de nós. Mas o caminho da verdade só existe um, não tem por onde correr. Não tem por onde se esconder diante das determinações e o caminho do Senhor. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Estas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Veja, meus irmãos, que diante de cada passagem das Escrituras, a gente se alimenta. Siga as Escrituras. É o alimento do nosso corpo. Siga. Procure conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Veja isso, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe a todos. Siga as Escrituras Sagradas.